Olá, boa noite. Gente, mais uma live. Mas essa vai ser em dose tripla. São 3 advogadas. É o que eu chamo da família NR. Por que família NR? Porque é a minha equipe. A equipe do nosso escritório. Então, serei eu, doutora Natália, doutora Caroline. Eu vou contar um segredo para vocês. Para quem não sabe, doutora Carolina é minha filhota. Então, você sabe assim, né? Mãe, filho, de vez em quando, né? Sai umas faísquinhas, né? Escapa alguma coisa. Então, se por acaso eu pegar e dizer... Vocês não estranhem, é minha filhota, tá? E filhota pode, mamãe pode. Mas é meu orgulho, né? Minhas filhas são os meus orgulhos aí, motivo de grande prazer e de grande satisfação. E ela dará, obviamente, sequência aos meus passos, né? Então a gente tá descobrindo esse mundo, quer dizer, a gente, né? Eu, né? Porque ela, né? A gente já sabe que essa juventude já nasce sabendo, né? E descobrindo esse mundo da internet, a live, como a gente sempre fala, o nosso objetivo é compartilhar conhecimento, tá? Então, assim, aqui a gente não tá para dar aula, não tá para resolver o problema da humanidade, a gente tá para trocar ideias, bater um papo, conversar, tirar algumas dúvidas, algumas pessoas vão ter dúvidas, é um assunto polêmico, é um assunto que desperta muita curiosidade e é um assunto que acho que, sei lá, 99% das pessoas ou já viveu ou vai viver algum problema relacionado a inventário. Então aqui o nosso objetivo é esclarecer, é compartilhar, é ajudar e trocar ideias, falar um pouquinho do que a gente sabe, né? Eu exerço essa profissão com muita paixão, com muito amor, com muito carinho. Foi meu sonho de criança, eu falo isso para todo mundo, né? E a Caroline foi gerada já ouvindo essas conversas jurídicas. Olha a Natália chegando aí, né? Então, vamos aceitar. Enquanto isso, eu tô vendo, ó, o TM, já entrou minha tia, a família toda. Calma, que você já fala, todo mundo. Ah, a Natália chegou! Estamos compartilhando a mesma tela. Estou aqui explicando para o pessoal que veio nos prestigiar que hoje é a live da família NR. Mas família NR não só porque a Caroline é minha filha, é porque nós somos uma família, né? Então, assim, de vez em quando a gente se ama, a gente se pega, a gente briga, eu falo alto, eu mexo com as mãos, todo mundo já viu, e tem toda essa emoção, essa coisa caliente. A Natália, né, que acabou de chegar aqui, que já faz parte do nosso escritório há alguns anos, já incorporou isso. Se ela não falava alto, não mexia, aprendeu. Se já falava assim, piorou. Olha, tenho a contar, piorou, porque lá todo mundo é assim. Então, pessoal, os recadinhos iniciais. Essa live vai ficar gravada, a gente vai gravar, fica 24 horas automático aqui no Instagram. Depois ela vai para o IGTV. Quem perder, quem não puder ficar até o final, depois vai ter oportunidade, se tiver um pouquinho de paciência, né? Assistir o vídeo e pegar um pouquinho das informações que a gente tem para compartilhar. Eu quero agradecer a presença de todos, o prestígio de todos que vem colaborar com a gente, com a audiência, com a paciência, né? Quem estiver gostando, pode dar like, que eu vou gostar mais ainda. Quem tiver dúvidas, tem a caixinha aí embaixo, todo mundo fala direito, eu nunca sei o que é, eu vou assistir a live dos outros para poder aprender. Dá para fazer perguntas. Olha o Azer, nosso fã, tá lá em Portugal, mas não perde uma. E aí, manda pergunta para a gente. O que a gente não conseguir responder é a mesma coisa das outras lives. Manda no direct. Agora, ó, vocês têm 3 directs. Tem o meu, tem o da Natália e tem o da Caroline, minha querida filha. Então, apresentando as apresentações feitas, quem não sabe, né? Eu sou a Nancy, a titular do escritório. Tem, assim, um pouquinho de experiência na advocacia, né? Gente!
Ah, olha só, mais alguém que chegou. A Nath, a doutora Natália, Nath para os íntimos, também advogada, veio compor nossa equipe já faz alguns anos, se integrou muito bem. Ela é pós-graduanda também, direito de família, super dedicada, bom, eu sou suspeita para falar, né? Mas, enfim, só elogios. Temos também a doutora Caroline, direito, né? Eu grávida, a doutora Caroline lá, acho que a Natália teve problema com a conexão dela, mas ela já volta. Se formou, tirou a carteira da OAB muito antes, só orgulho para a mamãe, e está também cursando pós-graduação, né? Então também é pós-graduanda, né? E estamos aqui para falar o quê? Um pouquinho de inventário. Por que a gente resolveu abordar esse assunto? A gente está tendo muita procura, sempre tivemos, né? Uma procura nesse sentido, mas infelizmente os efeitos da Covid tornou isso mais intenso e a gente tem se deparado com muitas dúvidas. Então a gente achou que seria muito bom, muito bacana compartilhar um pouquinho de conhecimento e tentar esclarecer algumas dúvidas. Como eu falei antes, aqui o objetivo não é dar aula, não é ensinar, é compartilhar conhecimento, né? Então, estamos esperando a doutora Natália voltar. A gente pensou em estruturar essa live assim, em 4 partes. Então, primeiro a Caroline vai falar um pouquinho das variedades, das quantidades, quais os tipos de inventário que tem. Depois a doutora Natália vai fazer uma abordagem a respeito de prazos, como é para trazer entrar com o inventário, qual é o prazo que se tem para entrar com o inventário. Ah, voltou a doutora Natália. Tá vendo, gente? Hoje, ó, eu tenho assessoria, né? Hoje eu posso ficar falando enquanto a Caroline cuida aqui da parte técnica, né? Natália já está quase voltando. Aí a doutora Natália, estou falando das fases que a gente vai dividir a live. Aí a doutora Natália vai falar um pouco de prazo e TCMD, eu vou falar um pouquinho do que envolve doação ou que mescla com antecipação de legítima, e a última parte a gente vai deixar para as perguntas. Então, a gente vai procurar ser rápidas, né? Para fazer um pouquinho desses esclarecimentos, para depois focar nas perguntas, para não ficar correria, porque senão, olha, eu apanho aqui do meu back-office, né? Então, vamos lá, doutora Caroline, com a palavra, por favor. Bom, boa noite, já fui muito bem apresentada. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente trocar um pouquinho do nosso conhecimento, das nossas experiências que a gente tem lá no escritório. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui nos assistindo. Minha mãe está se sentindo aqui que o Azer assiste ela de Portugal, mas eu tenho um amigo que está assistindo aqui, o Paulo, que está lá na Alemanha, então a gente está chique mesmo. Competição! A Europa está ficando em peso aqui daqui a pouco, isso é muito bom, a gente se sente muito feliz, né? É sempre bom ter essas pessoas perto da gente, mesmo que longe, estão perto, né? Eu fiquei encarregada, então, de fazer uma introdução breve sobre o assunto de inventário, que o termo de inventário, ele é um termo genérico que a gente acaba utilizando quando alguém morre, deixa bens e dívidas, ou só bens, ou só dívidas, e aí a gente tem que reunir tudo isso para saber o que a gente vai fazer, quem vai ficar com o quê. Então, é um termo genérico que a gente usa. Mas, na prática, o inventário pode ser dividido, digamos assim, em 5 tipos, que seria o primeiro, o judicial, que é um que demora um pouquinho mais, ele pode demorar um pouco mais. É um tipo de inventário que aceita o litígio, ou seja, as partes podem brigar, elas podem não concordar com a partilha de bens. É o tipo também de inventário que ele é feito quando há menores e incapazes e também quando há testamento. Então, esse é o tipo de inventário que a gente... um dos tipos. O segundo que a gente pode falar é o extrajudicial. O extrajudicial é popularmente conhecido como o inventário feito no cartório. Para esse tipo de inventário feito no cartório, ele não pode ser litigioso, ou seja, as partes têm que estar de acordo com a partilha de bens, com a divisão de tudo, tem que ser amigável.
ele não pode ter menores de idade ou incapazes e também não permite que haja testamento. A questão do menor de idade é importante a gente, e do incapaz, é importante só frisar aqui. Por que não pode? Porque quando há esse tipo de pessoas nessa relação processual, tem que ter intervenção do Ministério Público. Então, esse é o motivo de que não pode ter lá no extrajudicial, lá no cartório, porque o Ministério Público não atua lá, ele só atua no judicial. Depois disso, a gente tem o arrolamento, que também é uma forma de inventário amigável, ele também não depende de valores que são deixados e pode ter menores. Como eu falei, o MP atua, então pode ter menor tranquilamente, porque ele acaba acontecendo lá no sistema judiciário, tem intervenção do MP, o juiz falando e etc. Tem também aí o pré-processual, que é a mesma coisa, só que o pré-processual, ele não permite que tenha menores incapazes. É um sistema mais rápido de fazer inventário, é utilizado muito o Sejusc para isso, é bem rapidinho, mas como não tem intervenção do MP, não pode ter menor e incapaz. A última modalidade é a adjudicação. A adjudicação, a gente pode dizer que é a forma mais simples dos inventários. Ela acontece quando só tem um herdeiro maior e capaz, e ele acaba sendo bem rápido também, porque como só tem um herdeiro, dificilmente vai ter algum litígio, vai ter alguém para falar, contestar alguma coisa. O mais importante dessas 5 modalidades você precisa de um advogado para fazer. Seja qual for a modalidade. Se é extrajudicial lá no cartório, ou se é o judicial, o arrolamento, o pré-processual, a adjudicação, você precisa de um advogado. É necessariamente isso. Eu acho que essas são as ponderações mais gerais, assim, sobre o inventário, né? Então, assim, só para a gente alinhar, inventário é o nome mais popular, mais genérico, e a modalidade, obviamente, o seu advogado vai poder orientar melhor e vai te direcionar, e você vai fazer a opção, quando possível, essa opção, porque, assim, na maioria das vezes, não, vou fazer no cartório, que é mais rápido, é mais prático, mas aí envolve se pode, se não pode, envolve valor de custos, enfim, tem todas essas peculiaridades que, com o auxílio de um advogado, você vai poder tomar a melhor decisão, a melhor que mais se adequa. Mais rápido ou menos rápido, não depende necessariamente do tipo do inventário. Na maioria das vezes, ele depende mais da vontade das partes. Teve briga, gente, brigou, acabou, é tudo muito complicado e é tudo muito alongado, né? E aí a gente vai poder conversar um pouquinho agora com relação ao prazo, porque assim, o que sempre pergunta, doutora Natália, não, olha, 30 dias, 60 dias, quantos dias, se eu não abrir inventário, se eu abrir inventário, todas essas perguntas as pessoas costumam fazer. Então, com relação ao tempo para abrir inventário, a gente sabe que se não abrir hoje, não abrir amanhã, você pode abrir a qualquer tempo, mas com relação a prazos, qual é a diferença e por que eu tenho um prazo? Ajuda a gente com isso, Natália. Bom, pessoal, boa noite. Olha eu aqui de novo, né? Mais uma vez. É muito legal estar aqui. Eu vi um monte de gente entrando, então assim, gente que estava na outra, eu tô vendo aqui. Então, olá, pessoal. Não vou falar o nome de cada um, mas sintam-se. Eu agradeço. O olá para todos, agradeço também o carinho. O olá para todos, no plural, que são vários. Então, assim, a gente até estava conversando outro dia, porque eu acho que o tabu do inventário, assim, um dos tabus do inventário é essa questão do prazo, porque quando a gente perde alguém, a gente não pensa, né? Ai, nossa, eu tenho que fazer inventário de tantos dias. Porque dependendo da pessoa que você perde, você perde o chão, na verdade, né? Mas a gente tem que voltar um pouquinho para essa questão, porque tudo aqui no Brasil tem incidência de imposto. E o inventário não ia fugir muito disso, mesmo porque a gente está falando de propriedade
Então, tem a transmissão da propriedade vai gerar um imposto. Então, o prazo que existe no inventário hoje é decorrente do imposto de transmissão, ou seja, quando a pessoa morre, ela transmite e para transmitir tem que pagar o imposto, o famoso ITCMD, né? Em cada estado tem uma lei específica de TCMD, né? Então, como a gente atua em São Paulo, nossa live vai ficar focada na lei que incide aqui em São Paulo, tá? Aqui em São Paulo, o valor do imposto é 4%, né? É bom a gente sempre falar, quanto que é o imposto? O imposto é 4% sobre o valor dos bens, tá? Do patrimônio. Então, assim, prazo. O Código Civil fala em 30 dias, né? A lei do imposto do ITCMD aqui em São Paulo fala em 60 dias. Então, é importante a gente falar assim, então, doutora, eu posso esperar 2 meses. Gente, 2 meses não é igual 60 dias. 60 dias são 60 dias. 2 meses podem ser 59 dias, 60 dias ou 61 dias. Então, muito embora o Código de Processo Civil tenha a previsão de 2 meses, aqui em São Paulo a gente sempre indica até 60 dias. Por quê? Passado dos 60 dias, se você faleceu hoje e você espera 61 dias, quando você ingressar com o inventário, na hora que você for recolher o imposto, vai ter 10% de multa, além de correção monetária e juros. Então, aqui em São Paulo, a regra é para não sofrer, porque assim, o imposto, dependendo do valor do patrimônio, ele vai ocorrer, não tem jeito. O que a gente foge é da multa, correção e juros. Então, para não incidir isso, 60 dias. Doutora, mas não deu tempo, eu fiquei enrolado, tal, passou de 60 dias. Vai ter correção, vai ter juros e a multa de 10%. Até 180 dias. Passou dos 180 dias, tem mais de 180 dias de atraso, a multa vai para 20%, além da correção e juros, né? Então, é sempre muito importante. Infelizmente, mesmo no período de dor, da perda de alguém querido, a gente tem que pensar nisso. Faleceu, gente, antes de 60 dias, procura um advogado, né, se tiver o patrimônio, e corre atrás disso para não sofrer uma perda maior, que é a patrimonial. E aqui em São Paulo, uma coisa bem legal que a gente sempre ressalta para os nossos clientes é que, assim, se você pagar o imposto até 90 dias do óbito, tá? É do óbito e não depois que você ingressa no inventário. Passou até 90 dias do óbito, tem um desconto no imposto. Atualmente é de 5%. Então, os prazos, quando a gente fala de prazo de abertura de inventário, é isso. Aqui em São Paulo, a regra é até 60 dias. Passado isso, aí já fica complicado, né, Nancy? Fica verdade, é verdade. Alguém já fez uma pergunta aqui, assim, o que a gente quer destacar? Nós estamos falando dos aspectos gerais em tempos de normalidade. Nós Sim. Temos aí a pandemia, a Covid, temos lá já desde o projeto de lei, o que vinha sendo discutido, de uma prorrogação desse prazo, mas é só para esse período que envolve a pandemia, né? Então, assim, não, morreu em dezembro, em setembro, em outubro, lá do ano passado, não tinha pandemia, não tinha nada. Não dá para pedir isenção, prorrogação, não está abarcado nesse período, porque assim, a pandemia é um período de exceção. A legislação que veio para a pandemia, ela veio só para esse período de exceção. Passou, acabou. Você entendeu? Então, assim, é importante destacar isso que a Natália colocou, que você tem até 60 dias para abrir o inventário. Então eu tenho que fazer tudo em 60 dias? Não, você não precisa fazer tudo em 60 dias. Só pedir Você abertura. precisa pedir abertura do inventário, iniciar o inventário, mesmo que ele seja extrajudicial, você entendeu? Mas se você não fizer aquela iniciação, seja no cartório, seja no fórum, você perdeu o prazo de 60 dias. Perdeu o prazo de 60 dias, 10% de multa, entendeu? Se você ultrapassar 180 dias, seja para abrir o inventário, seja para pagar o imposto, a sua multa vai para 20%. Quer dizer, uma bocanhada muito pesada para quem tem que
fazer esses recolhimentos, essa coisa toda. Então, assim, hoje a gente tem tudo sistematizado, o sistema da Secretaria da Fazenda já está permitindo algumas possibilidades com relação a TCMD, parcelamento. Antes era um calvário, né, Natália? Nós tivemos clientes que desistiu de pedir o parcelamento, resolveu pedir um empréstimo no banco para pagar o ITCMD, porque tudo que tinha que fazer para pedir o parcelamento do imposto não compensava. Era muito trabalhoso, na verdade, né? Tinha que ir até a Secretaria da Fazenda, fazer aquisição e tal. E é importante, dando um gancho só, não se desculpa te interromper. Imagina. O imposto, gente, quando você fala assim, mas a lei agora, né, da pandemia. Só que para a incidência do imposto, o que ele considera é a data do óbito. Então, se morreu 6 meses atrás, não tem como aplicar a lei do Covid agora. Então, por isso que, assim, é um tema muito extenso, então não dá para a gente abranger em 1 hora. Mas, assim, cada caso é um caso. Assim, o inventário tem que ver a certidão de óbito para analisar mesmo o que a gente pode ajudar. Agora, nem tudo é ruim, né? Por exemplo, o time está falando aqui, perdeu o prazo de 60 dias, vai pagar a multa e perde o desconto, né? O que acontece? Quando você paga um imposto em até 90 dias, você tem desconto de 5%, entendeu? Então, gente, deixar bem claro o seguinte, não é 90 dias, não é 180 dias da data da abertura do inventário. É sempre da data do óbito, da data do falecimento, entendeu? Então, vocês têm que ter esse tipo de preocupação. Como a gente está falando com pessoas de várias localidades, então, só relembrando, em São Paulo, o imposto é 4%, embora exista aí uma legislação, quer dizer, um projeto de lei prevendo o aumento, colocando em camadas, em faixa, ainda não foi aprovado, mas pode ser que seja, pode ser que venha a ser aprovado, né? A gente não sabe o que a gente pode esperar disso tudo, né? Mas você vê, tem estados que vão até o limite permitido, que é de 8%. Se a nossa legislação for modificada, o projeto apresentado é para escalas, então vai haver faixas, inclusive, que vai chegar aos 8%. Então, assim, é pesadinho, é complicado, né? Tem essa situação. Passando um pouco por esse caminho, uma das dúvidas que também aparecem, né, é o seguinte: somos em 3 irmãos, por exemplo, né? E meu pai chegou, antes de morrer, ele deu um carro, ou deu uma casa, ou deu um dinheiro para minha irmã mais velha. E para nós duas ele ia dar, não deu nada, acabou morrendo e ficou sem dar. Então, agora que meu pai morreu, aquela casinha que tinha tem que ser partilhada entre as 3. Sim, tem que ser partilhada entre as 3. Mas aquele ato que o seu pai fez no passado, ele geralmente é uma doação. Essa doação, por que eu falo geralmente é uma doação? Você tem que ver como é que foi documentado isso, como é que você prova isso. Porque o seu pai doou um imóvel para o seu irmão. Então, ele fez uma escritura de doação. Gente, doação não é proibido. Doação não é pecado. Mas você tem que entender qual é o objetivo do doador. Então, assim, o doador quer fazer o quê? Não, eu tenho 3 filhos, só uma é a boazinha, tal, as outras 2 não vou deixar nada para ela. Não pode. Pela lei brasileira, metade dos bens tem que ser preservados quando a pessoa tem herdeiros necessários. No caso, filhos são herdeiros necessários. Tá, então o que eu posso fazer para aquele filho que eu acho que é o bonzinho? Então, eu posso fazer uma doação, eu posso deixar um testamento. Há N instrumentos que a pessoa, quando tem problemas pessoais com a família, ou tem algumas metas diferenciadas, ela pode planejar a sucessão dela. Doação é uma das ferramentas. Em uma das lives, nós falamos, por exemplo, sobre seguro. A Flávia, que fez a live comigo, logo a gente vai fazer outra, está aqui assistindo, de vez em quando manda um oi. Então, você tem modos de organizar isso. Não, imagina, vou só fazer uma doação, não preciso de advogado, vou direto no cartório. Você até pode, mas não se sabe se essa doação que você vai fazer direto lá no cartório vai atingir o seu objetivo. Por quê? A doação, quando você faz para um filho, principalmente para um herdeiro, você tem que esclarecer.
E quem vai poder te orientar isso é um advogado. Não, eu vou fazer a doação para esse filho e depois eu vou fazer para os outros também. Ou não, eu vou fazer doação para esse filho porque eu quero que esse filho, que sempre trabalhou comigo, que sempre me ajudou, que sempre fez as coisas, ele tenha um quinhão maior, um pedacinho maior. Então, o que esse pai ou essa mãe, quando está fazendo a doação, desse jeito para realmente beneficiar aquele filho, para que o objetivo dele seja alcançado? Ele vai ter que dizer assim, olha, essa doação que eu estou fazendo não tem nada a ver com aquela parte que eu vou deixar quando eu morrer, que é a chamada legítima, que ela é destinada aos herdeiros necessários. Essa doação que eu estou fazendo da minha parte disponível, daquele pedaço que eu posso doar. Então, meu filho que recebeu isso, ele não vai ter que prestar contas no meu inventário para os outros irmãos. Se esse pai, essa mãe que está fazendo essa doação for bem assessorado, tiver um advogado, né, uma equipe de advogadas, né, que faça uma boa orientação, ele vai conseguir atingir o objetivo dele. Mas se ele não tiver essas cautelas, se ele não tiver essa assessoria, pode acontecer como já aconteceu com uma de nossas clientes. O pai fez a doação, no momento do inventário, os outros irmãos herdeiros, na verdade, eram sobrinhos, chegaram e falaram, não, olha, a tia lá já ganhou um imóvel, precisamos equilibrar isso. É o que se chama juridicamente, para aqueles que são advogados, que é do mundo jurídico, está acompanhando, vai lembrar bem, colação. Você vai colar aquilo que estava de fora dentro do inventário e vai tornar a divisão igual, equalizada. Então, são 3 filhos, R$300, R$100 para cada um. Aquele lá recebeu 50 antes, põe lá no bolo. Tem que somar tudo e dividir por 3. Então, os pais, as mães, as pessoas que têm a intenção para com seus herdeiros de deixar algo diferenciado, tem que ter as cautelas para não ter esses problemas. Porque o que acontece? Imagine que eu tivesse feito isso com a Caroline. Eu vou privilegiar a Caroline e vou deixar alguma coisa aqui para ela, né? Então, Carolzinha da mamãe, né, vai ganhar um pedacinho maior da fatia do bolo. A hora que a irmã quiser ter um embate com ela por causa disso, ela vai falar assim, a melhor defesa dela vai ser vontade da mamãe. Você tinha que ter conversado com ela antes. Agora a mamãe não está mais aqui. Entendeu? Catarina, estou disponível para consulta. Agora, se não faz a coisa bem feita e fica aí, vamos dizer, né? O que todo brasileiro gosta de falar, não tem uma brecha na lei, né? Então, se deixa uma brecha no ato que foi no ato que foi praticado, o que vai acontecer? Vai contratar a doutora Natália e a doutora Natália vai falar assim, nananina, não. Mamãe não disse que essa doação estava fora das questões do inventário. Mamãe não fez essa ressalva. Se mamãe não fez essa ressalva, traga aquilo que você ganhou, que privilegiou você para dentro do inventário. Mas como a mamãe é uma ótima advogada, ela vai saber fazer direitinho. Precisa ver se a mamãe vai fazer, né? Precisa ver se a mamãe vai fazer, né? Gente, o importante dessa lição, né, da colação, que a gente tem que lembrar, porque às vezes assim, mas ele só tinha 2 imóveis. Papai só tinha 2 imóveis. Papai deu o imóvel para minha irmã e o outro deixou. Mas assim, gente, se o outro que ele deixou vale 1 milhão e o que foi para a irmã vale 100 mil, não é necessariamente uma colação. Então, não é a quantidade de bens, quando a gente fala, né? É o valor patrimonial do bem. Então, é bom... Na época em que foi praticado... O ato. E nem sempre isso é aceito. Porque, por exemplo, esse caso que nós tivemos, o papai tinha 2 imóveis. Entendeu? E quando ele fez a doação, ele fez de um e continuou com outro. Então, vamos dizer que ainda que na cabeça dele ele estivesse pensando que eu vou deixar a metade para essa filha e a outra metade vai ficar para os demais e ela vai ganhar um pedacinho a mais. No meio do caminho, antes do papai morrer, ele vendeu o outro imóvel.
E aí bagunçou o coreto do inventário, aumentou a confusão entre os herdeiros. Aí, meu filho, não tem santo que ajude, não tem milagre que opere. Nem advogado, gente. Advogado não é milagreira, hein? É verdade. Tá aqui para orientar. E não tem bola de cristal. Doutora, não. Quanto tempo vai demorar meu inventário? Ai, meu Deus do céu. Jesus. Se você for por litígio, só Deus para saber. Acabou porque não depende da gente, né? Então, o que eu acho que a gente podia fazer agora? Ó, a gente tentou ser disciplinada, diz que mulher fala muito, eu gosto de falar, né? Mas a gente tentou disciplinar e dividimos, então, a nossa explanação na primeira meia hora, e agora a gente vai tentar focar nas perguntas para não desligar rapidinho, né? Então, vamos ver aqui. Eu tô com uma aqui Papai e mamãe imóveis. É melhor fazer uma hold? Depende. Hold é uma solução que todo mundo... vou fazer hold. Gente, só que assim, hold demanda investimento, porque ela tem um custo alto, demanda manutenção. Então, você tem que verificar o tamanho do patrimônio, qual o tamanho do investimento, do gasto, da despesa que você vai ter, em quanto tempo você vai ter esse retorno, para ver se funciona, se vai ser uma boa solução. Entendeu? Holding é apenas uma das possibilidades para se fazer um planejamento sucessório. Escolhe uma aí, Natália. Gira a roleta. Você que é mais organizada, começa pela de cima, porque aqui a gente se perdeu um pouquinho. Gente, se vocês fizeram perguntas enquanto eu não estava... a Nath perguntou, imóveis sem documento oficial podem ser inventariados? Pode. Você, na verdade, não vai inventariar o bem em si, mas você vai inventariar os direitos que você detém sobre o bem. E aí, a partir do momento que for partilhado, cada um que tiver o pedacinho do bem pode regularizar da melhor forma. Então, sim, pode. Tá, qual é a próxima? Vamos lá. Ai, gente. De manhã eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para as pessoas me mandarem algumas dúvidas que elas pudessem ter, né? Eu recebi uma pergunta assim: como deve ser a escolha do inventariante? O inventariante, ele é nomeado pelo juiz e aí tem um rol lá no CPC, no Código de Processo Civil, que fala sobre a ordem que pode ser escolhida. A primeira pessoa que esse artigo fala é o cônjuge sobrevivente. Claro que ele tem que estar... Tá casado. O cônjuge tem que estar com... Até o momento do óbito, ele tem que estar com aquela pessoa. Porque às vezes eles estão separados de corpo, mas estão casados no papel, como se diz. Então, essa pessoa não vai ter preferência... para ser inventariante. Já começa a briga aí. Tá casado, mas não tá junto, vai ser, não vai ser. E aí, a banda toca. Aí depois disso vem o herdeiro que tiver na administração dos bens, ou se não tiver nenhum herdeiro, qualquer herdeiro, aí pode ser o testamenteiro. O último lá é alguém de boa índole, que não tenha nenhum problema. Ele também pode ser qualquer pessoa, mas é o último caso, a última hipótese. Antes disso, tem outras pessoas na fila. Agora, gente, olha, é bem interessante, a Bruna até trouxe aqui um comentário, porque assim, as pessoas brigam, se matam, eu quero ser inventariante, eu quero ser inventariante. Inventariante é o máximo. Depende. É muita responsabilidade. Tem muita responsabilidade, tem muita obrigação, tem que cumprir prazo, tem que recolher imposto, depois vai buscar ressarcimento. É trabalhoso e é de um grau elevadíssimo de responsabilidade. E se não se comportar adequadamente, como determina a lei, poderá ser destituído. Ou seja, ele perde o cargo. Entendeu? E é bem chato, bem desagradável, né? O que você tem para a gente falar de inventariante, Natália? Completando essa linha aqui que a Carol abordou. Uma coisa importante que eu acho que a gente também... assim, a gente já recebeu casos... então, eu não era casada, a gente vivia junto, como é que eu posso fazer inventário? Quando tem o companheiro...
Vai ter que reconhecer essa união estável, na verdade, né? Não é impossível fazer inventário dos ajuntados, né? É possível sim, mas ele vai ter que fazer o reconhecimento dessa união estável, vai ter que provar que estavam juntos e também pode fazer parte do inventário. Eu acho que de inventariante... uma coisa importante é inventariante dativo, também é possível. É verdade, tem o dativo também. Porque assim, gente, tem inventários que... Olha, não vou falar séculos, porque eu não vivi um século ainda, mas demoram muito tempo. E aí, às vezes, ninguém pede a remoção. Qual o ano daquele, Natália, mais velho que tem lá no escritório? 73, eu acho. 1968. Ah, 68? 68, gente, olha só. E ainda não terminou. Sabe por que não terminou? Porque os herdeiros ficam brigando, se matando, e o inventário não acaba nunca, né? E aí o juiz pode entrar e falar assim, pronto, não quero mais esse inventariante, aqui entrou só para brigar, então agora quem vai escolher inventariante sou eu. E aí ele escolhe o dativo, que é um de confiança do juízo, que vai tocar os bens do espólio. Mas, gente, nem sempre o dativo é a solução, porque também enrola, tá, gente? Então não pensa, então vou pedir um dativo pro meu, gente. Nem assim. Sempre a melhor solução, né, Carol? Sobre essa questão do convivente, né, que é a pessoa que vive em união estável, que não tem documentação sobre essa união estável, se a pessoa conseguir comprovar, tiver provas robustas, que ela viveu em união estável com a pessoa que faleceu, é possível fazer esse reconhecimento nos autos do inventário. Inclusive, a gente tem um post lá no nosso blog que fala sobre isso, explica certinho, que a gente escreveu. É possível também fazer. Então, você não precisa fazer primeiro um reconhecimento e depois iniciar o inventário. Mas a prova tem que ser robusta, porque o juiz do inventário não vai analisar esse tipo de prova. Se começar a brigar, a realidade é assim. Processo de inventário, ele permite algumas discussões, mas assim, são aquelas discussões que você já tem a prova, como se diz, pré-constituída, ou seja, já tem a prova feita, você faz uma petição, junta ali tudo organizadinho, mastigadinho, e fala para o juiz, olha, é isso. Então, é mais tranquilo. Ah, não é isso, esse documento é falso, isso não existia, não sei o quê. O juiz do inventário... Eu quero prestação de contas, doutora. Eu quero prestação de contas. Não, prestação de contas sempre, que também, gente, inventariante tem que prestar contas, está na lei, entendeu? Mas aí, nessa linha, começou a brigar, deu problema, o juiz fala, olha, questão de autoindagação, tem que ser discutido num processo em separado, esquece, aqui no inventário a gente não vai resolver isso. E aí toca todo mundo para um outro processo. Quantas vezes a gente vê, né? Juízo de inventário não analisa provas, né? Então, é bem isso mesmo. E prestação de contas, gente, não rola em inventário. Não adianta insistir nisso. Tem que abrir um processo novo, sim. E é demorado, sim. Às vezes o inventário acaba e a prestação de contas está rolando. Isso porque ela é pendurada no inventário, né, Natália? Exatamente. A gente está com um caso assim, o inventário está quase acabando e a prestação de contas nem começou a perícia, porque também tem isso, né? Mas isso é assunto para outra live. Próxima pergunta. Cida, você perguntou se o imóvel do falecido não tiver o nome dele. É o que eu já falei lá atrás. Aí você faz o inventário dos direitos, tá? Deia Salles. E quando já tem mais de 5 anos do óbito? Pode fazer, pode abrir normal. Só que vai ter incidência de multa do ITCMD de 20%. Então, gente, só para explicar o seguinte. Você tem prazo para abrir inventário. Mas e se eu não abrir o inventário no prazo? Eu perco os meus direitos? Não. Você não perde os seus direitos. Você pode abrir o inventário daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá, quantos anos você quiser. Você pode abrir o inventário. O que acontece se você não abrir o inventário? Primeiro, morre um, depois morre o outro. Depois morre o filho do um, depois morre o filho do outro. E a documentação vira um balaio de gato, vira uma bagunça. Para organizar isso, ela sai mais caro, não só pelo trabalho que isso vai dar, mas em razão da cadeia de impostos e de documentos que você tem que providenciar. Mas você não perde os seus direitos. O que você pode perder
é o valor do seu patrimônio. Porque as pessoas se lembram de fazer o inventário quando tem lá um problema, já morreu um monte de gente, vamos vender, só está dando briga. E aí, por exemplo, vale 500 lá o imóvel. Eu vou comprar. Ah, tá, daqui o documento, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, não fez o inventário da mãe, não fez o inventário do pai. O filho A morreu, o filho B morreu, tem um monte de neto, tem mais um monte de filho. Eu vou ter que organizar tudo isso, eu vou falar, amiguinho, seu imóvel valia 500 se ele estivesse com a documentação regular. Como está tudo bagunçado, tem 2, 3, 4 inventários para fazer, que podem ser feitos um dentro do outro, dependendo de algumas circunstâncias, dá para fazer tudo encadeado, eu vou falar para ele assim, olha, valia 500, hoje ele vale, sei lá, 350. Por quê? Porque quem comprar vai ter que providenciar toda essa regularização, você entendeu? Então, assim, fazer inventário é uma coisa séria, é uma coisa dolorosa para quem vai ficar responsável por reunir os documentos, mas é um mal necessário. E o valor do imposto, o valor da multa, não é sobre o patrimônio, é sobre o valor do imposto. Então, inventário é muito caro. Bom, para o inventário ser muito caro, você tem que ter muitos bens para inventariar. Senão, é normal, né? Não é nada absurdo, né? Então, assim, valorize o seu patrimônio e faça os inventários e mantenha a documentação do seu imóvel regular. Né, Carol? O que mais que a gente tem aí de perguntas? Vamos ver se... Ó, Pode falar. Pode. O Moisés TM está perguntando se tem isenção pelo valor venal do imóvel ou tem que pagar imposto de qualquer jeito. Depende. Depende. Na verdade, não depende só nem do valor do imóvel, né? Não, tem isenção sobre o valor do imóvel, só que assim, é bem baixinho, tem que ser um imóvel assim, bem pobrezinho, na verdade, no IPTU, né? Que é onde a gente pega o valor venal de referência aqui em São Paulo. E tem também aqueles casos, um único imóvel e todos os herdeiros moram no mesmo imóvel. Pode também ter isenção, mas vai depender também do valor do imóvel. Então, é possível, sim, tem isenção para outros casos, porque assim, gente, não é só imóvel, casa que sofre TCMD, tá? Imposto. Dependendo do valor que tem em conta corrente, tem imposto. Dependendo do carro, tem imposto. Então, não é só casa, não. Pode falar. Portanto, a isenção tem regras para isenção, entendeu? Sim. Mas, assim, deixa eu ver, eu tenho muitos anos aí, e eu só peguei 2 casos de isenção. 2. Entendeu? O último eu peguei agora recente. A regra é, sempre tem imposto para pagar, entendeu? Então, não tem como. Ó, tem uma aqui, quando recorrer ao inventário extrajudicial, que foi que eu já falei lá no comecinho, quando for amigável, não tiver menor, incapaz, pode fazer o extrajudicial, que é o famoso inventário no cartório. Eu acho que... perguntaram aqui também o tempo em média que sai inventário, como a gente já falou. Não tem um tempo exato para falar, vai sair daqui, termina daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Já visto isso que a gente acabou entrando lá no escritório. É mais velho do que eu, mais velho que a doutora Natália. Então, assim, o que a gente pode falar é, quanto mais litígio, quanto mais briga tiver, mais vai demorar, porque aí ninguém concorda com ninguém, aquela brigaiada toda, e demora, se arrasta e... Subiu uma pergunta agora, como é o inventário quando tem testamento? É uma pergunta bastante oportuna. Você, em paralelo, você costuma fazer a abertura do testamento e, em paralelo, você já faz a do inventário, entendeu? Então, obrigatoriamente, eu vou ter que abrir 2 processos. Depende. Hoje, no estado de São Paulo, você pode processar, né, abrir o testamento no fórum, onde é obrigatório, mas você pode fazer o inventário depois extrajudicial através de outros meios, entendeu? Então, tudo vai o quê? Sempre do consenso, das pessoas estarem de acordo, de ter uma boa conversa, de estar tudo organizado, que aí você pode fazer essa escolha. Não vou fazer o judicial. Gente,
A escolha, muitas vezes, entre o judicial, o extrajudicial, o pré-processual, ele está baseado no dinheiro. O imposto que você vai pagar vai ser sempre o mesmo, tá? 4%. Agora, qual o valor das custas que você vai pagar? Se for no fórum, é um preço, se for no cartório é outro preço. E aí, mas tem uma regra, um percentual? Não tem regra, não tem percentual, são faixas. Então, dependendo do valor dos bens a serem inventariados, a escritura pode ser cara ou pode ser mais barata, entendeu? Sim. Ou o processo no fórum pode ser cara e pode ser mais barato, entendeu? Agora, ele perguntou também o negócio do testamento, quando não tem herdeiro. Então, quando não tem herdeiro, ele está usando o testamento para nomear um herdeiro, entendeu? Então, eu tenho um tio rico, um tio solteiro, um primo rico, um parente rico, um amigo rico, ou que não seja tão rico, mas que não tem herdeiros. Então, o que acontece? Se não houver nomeação, instituição de herdeiros, isso daí vai acabando, fica para o Estado, como popularmente se diz, né? Então, você pode, através de um testamento, falar, olha, vou deixar para a doutora Nancy, para a doutora Caroline, para a doutora Natália. Você pode nomear uma instituição de caridade, entendeu? Você pode, um amigo, você pode nomear aquela pessoa que você acha que mereça receber aqueles seus bens quando você partir, entendeu? Então, isso é muito interessante, é uma ferramenta bem bacana, porque você vê o amor, o carinho que essa pessoa tem por aquele que ele deixou. É uma ferramenta mais segura do que, eu vou doar tudo. Então, assim, hoje você morre de amores por mim, doa tudo para mim. Amanhã a gente tem um problema X qualquer que você não gosta mais tanto de mim e resolveu que gostaria de ter deixado para Carol, mas você já doou para mim. Você vai tomar de mim? Você entendeu? O testamento permite essa flexibilização, né? Então, assim, a gente tem que pensar no seguinte: no direito, na vida, não existe uma regra inflexível nesse ponto de vista. Então, existe ferramentas, meios para você organizar e planejar a sua sucessão. Como diria minha avó, não colocaria todos os ovos na mesma cesta. Então, a gente, diversifica, igual quando o povo vai investir, diversifica. Põe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, usa essa ferramenta, usa aquela. E quem vai te orientar, meninas, vamos ver se vocês sabem quem orienta para fazer isso? Os advogados! Então, os advogados, isso, são as pessoas capacitadas para isso. Eu já vou aproveitar a minha fala, já para me despedir dos amigos, dos queridos que estão aqui presentes. Não vou falar o nome de um nem o nome de outro, porque eu vou fazer que nem a Natália, porque senão alguém vai ficar sem ser mencionado. Mas vou agradecer a paciência, a presença de vocês e estamos à disposição. Quem tiver dúvida, não deu tempo, você vê a gente, meia hora não deu para responder quase nada, entendeu? Então, manda no nosso direct. Pode mandar no site do escritório, a gente conversa e orienta vocês a respeito disso. Então, um beijo para todos. Lembrando que vai ficar gravada. Quem perdeu, quem esqueceu, não vai ter problema, vai estar lá registrado, né? Carol, com você. Eu também quero agradecer a todos que apareceram por aqui para ver a gente, né? Tem muitos amigos, muitos colegas, tem a família. A gente viu, eu tô vendo que tem muita pergunta, mas de fato o tempo é muito curto, a gente não consegue responder todo mundo. Então, depois da live, a gente vai deixar uma caixinha aqui nos nossos stories, né? Vocês podem mandar tanto no Instagram do NR, no meu, no da doutora Natália. E a gente bate um papo, conversa. Se quiser sentar também um dia para conversar, fazer uma reunião online, né? Em tempos de pandemia, a gente faz reunião online também, do jeito que vocês quiserem, para trocar uma ideia e tirar as dúvidas de vocês. Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz de participar e de ter todos aqui para me assistir e a gente ficar um pouquinho junto. Natália? Gente, que eu tava olhando aqui, eu não resisto, eu fico olhando as perguntas, mas assim, são perguntas, gente, que se eu abrir aqui para falar, vai passar vai estourar o tempo. Então, assim... Pode.
Eu quero agradecer todo mundo que entrou hoje de novo para assistir a gente. É muito gratificante, na verdade, ter esse carinho das pessoas, né? Querendo ou não, estão prestigiando a gente de alguma forma. Pessoas que fizeram perguntas, por favor, acompanhe os nossos stories, adiciona o NR Souza Lima, a doutora Nancy, a doutora Caroline e eu. E a gente vai fazer sempre as caixinhas nos stories para a gente responder. Porque é bem legal a dinâmica e vocês gostam, que a gente sabe. Então, não esquece de deixar as perguntas. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, os meus colegas advogados, aos clientes, todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Mais uma vez estar aqui. Agora vai ter uma próxima, a gente vai fazer mais uma. As 3 juntas. Ah, vamos, sim, que deu certo. Eu pensei que a gente ia brigar, sabe? Porque ela falou, mãe, deixa eu falar. Mas no fim, olha, deu certo, tá vendo? Olha só que legal. Elas são tão iguais, vocês não porque têm aqui a gente noção. tá numa posição diferente. Ela é minha chefe, não posso brigar com ela. Mas quando a gente desligar, aí o negócio vai pegar fogo aqui em casa. Não contaria, só sorrir, plena. Muito obrigada, gente. Foi muito legal. Tá, ó. Beijo a todos. Tchau. E quinta-feira tem mais, hein? Tchauzinho. Tchau.